Lucas, ele dá total abertura em relação ao que acontece dentro da Rio para que nós possamos aplicar nas nossas empresas, né? Exemplo, a documentação, o processo de venda, de contratação. Isso é muito importante porque a gente consegue definir todo o processo que nós fazemos com base no que a Rio faz e funciona aqui. Então, isso chamou bastante minha atenção e é uma coisa que eu vou levar para mim, com certeza. Eu pensava exatamente o que o Lucas colocou no treinamento, que o meu problema era processo, né? Eu pensava que eu precisava definir o processo para poder alavancar a minha construtora, quando na verdade o que eu preciso é de vendas. Eu identifiquei isso. Eu preciso vender mais e o processo ele vem depois, né? Quando eu tiver com um acúmulo, aí eu consigo definir o processo. E eu achava que não, que a falta de controle em determinadas áreas era porque eu precisava definir um processo. Na verdade, eu ainda preciso trabalhar vendas e pessoas, né, equipe, para poder chegar em processo. Isso para mim foi uma descoberta grande. E a minha empresa está na transição de vendas e formar equipe, né? Está nessa transição. E eu pensando em processo. Já lá na frente, não preciso definir processo. É porque a gente tende a achar que eu preciso definir o processo para eu poder aumentar a escala. Entendeu? Quando na verdade a gente precisa trazer para depois que é progresso, depois ordem, né? Trazer a obra para depois gerar ordem. Bem-vindo ao segundo episódio da série 41 da Construção Civil. No primeiro episódio eu te expliquei o que é o 41, que é R$40 mil por mês, revelei os 3 problemas que podem te impedir de chegar lá e te entreguei o veículo que mais levou pessoas comuns a atingir esse resultado. Também contei a minha história, né, de como esse veículo veio parar nas minhas mãos, não foi um passe de mágica. E por fim, te mostrei também o depoimento do Fábio, que ultrapassou a barreira do 41 e pela projeção ele vai bater mais de 101. Eu te mostrei essa conta. Então, caso você não tenha visto o primeiro episódio, você pode estar só de brincadeira comigo. Volta lá, assiste, faça um resumo, internalize o primeiro episódio e assista nele com muita intensidade. Se só de ouvir um conteúdo nós absorvêssemos tudo de primeira, todo mundo tiraria nota 10 na escola, não é isso? Então, esse é um processo de você escrever, anotar e principalmente revisar, tá? Independente se você é arquiteto, engenheiro ou dono de construtora, cai para dentro e vamos fazer acontecer. E hoje nós vamos falar sobre o combustível desse veículo, né? Você precisa de um combustível top para colocar na sua Ferrari, no seu foguete. E eu vou te mostrar o roteiro de marketing de vendas que nós utilizamos na Rio Construção para atrair clientes que nos trouxe mais do que os 41 por mês. De maneira totalmente íntegra e sem nenhuma pegadinha, sem uma letra miúda no meio do caminho, tá? Utilizamos ele há mais de 7 anos e através dele nós temos uma lista de mais de 70 clientes satisfeitos. Ao todo, foram mais de 50 milhões de obras geridos e gerados contratos aqui dentro da Rio. E como atrair o cliente certo, tá? Que você deve colocar nesse veículo para chegar aos 41 da construção civil? Afinal, você não quer qualquer combustível na sua Ferrari, caso tenha, tá? E se tem o combustível certo, é porque também existe esse combustível errado, tá? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O que isso tem a ver com esse negócio, com a construção civil? Clientes são como combustíveis, é como oxigênio. Se você não tem combustível, seu carro não anda. E existem tipos e tipos de cliente e não é qualquer um que você quer colocar no seu negócio, muito menos para você fazer o 41, tá? Porque no pior dos casos, seu negócio pode fechar a qualquer momento, tá? Depois de 7 anos de empresa, engenheiros, arquitetos e donos de construtora, eu percebo que se eu tivesse focado em um único cliente desde o início, eu teria chegado onde estou mais rápido. Teria gastado menos energia e teria errado muito menos, tá? Porque para ter resultados acima da média, sair da casa dos 10 mil, 20 mil, 30 mil ou até mais, o cliente é determinante. Por isso, anote a primeira lição que eu vou te passar hoje, caneta e papel na mão. Existem 3 tipos de cliente. Isso é em qualquer mercado, tá? Não é só apenas na construção civil. O primeiro cliente é aquele que conhece a sua solução, a sua oferta e está empolgado para tê-lo. É apenas 10% do mercado. O segundo cliente é aquele que conhece, mas ele procrastina o tempo inteiro para acessar o seu produto. É 30% do mercado. E aquele que não conhece a sua solução e muito menos sabe que tem um problema é 60% da pirâmide da fatia do mercado. A maioria dos empresários, dos arquitetos, engenheiros, donos de construtora, eles focam em cliente mais quente, tá? Que é os 10%. E com consequência patina mês a mês com o mesmo faturamento, sem sair da sua zona de conforto. Mas o grande segredo, gente, está em converter essa fatia de 60%, que é a base maior. E isso seus concorrentes não fazem. Esses caras, esses clientes são relevantes. Sabe por quê?
E eu lembro que no começo da Rio, meu foco era esses 10% de cliente, que é essa fatia do mercado, que eram as indicações, era o boca a boca, eles funcionaram muito bem para mim no começo, tá? Ele representava 80% dos nossos clientes. Afinal, eu já sabia entregar obra no prazo, no custo, com qualidade e ter uma vantagem competitiva perante os meus concorrentes. No início, realmente esse público é o que você deve focar, a indicação, o boca a boca, construir uma carreira sólida. Mas para escalar, para alavancar dentro da construção civil, você tem que sair dessa fase e ir para outra fase, tá? Porque senão você vai continuar trabalhando e tendo a mesma quantidade de cliente o tempo inteiro. Então, meu negócio não podia ficar baseado só nisso, pautado só nisso, senão a gente não ia crescer, a gente não ia alavancar. Então, foi aonde nós corremos no Instagram para procurar referência de como fazer um marketing de atração, que coloca clientes aqui sem eu ter que correr o tempo inteiro atrás dele. E para nossa surpresa, poucas construtoras faziam isso, tá? E até hoje é desse jeito, tá? E quando investe, não sabem assim a noção da estratégica, não sabe para onde o dinheiro está indo e por fim, não sabe o que está acontecendo e não trata aquilo como prioridade. Então, nós só tínhamos duas opções. Opção 1, não fazer marketing, continuar com a mesma quantidade de clientes, de fato com a reputação legal, tá? Quiçá anos acordando dia após dia sem ter novos clientes, ou a opção 2, modelar a forma como empresários de sucesso faziam para atrair, até de outros nichos, para atrair cliente e converter esses clientes em clientes fiéis dentro do mercado. Nessa brincadeira a gente viu muito perfil, muita gente, centenas de influenciadores e isso só serviu para encher nossa cabeça de incertezas, tá? Porque era muita informação e pouca execução. Talvez você se encontre nesse nível hoje, tá? A verdade é que quando você não tem um passo a passo claro para seguir, o fato é que qualquer caminho serve. Então, nós decidimos desenhar o nosso próprio roteiro de marketing para você atrair todo tipo de cliente, do mais aquecido para o mais frio, tá? Nele, consideramos cada etapa necessária para influenciar pessoas comuns que desejam construir ou reformar seu próprio imóvel sem nenhuma dor de cabeça. E esse mesmo roteiro estará a partir desse vídeo em suas mãos. Vou te dar isso de presente. Então, anote tudo que eu disser, porque o que você terá acesso agora é responsável por trazer aquela fatia de 80% dos nossos clientes sem eu precisar de correr o tempo inteiro atrás dele. Anota aí, primeiro passo. É produzir conteúdo, se chama embalde marketing, tá? É você atrair pessoas através de conteúdo. E esse conteúdo é em cima de 5 níveis de consciência do consumidor, tá? Segundo Eugênio Schwartz, um famoso publicitário e autor americano que desenvolveu esses 5 níveis de consciência do consumidor, tá? Em seu livro Publicidade Inovadora, tá? Publicado lá em 1966. Em toda compra, independente de nicho, de setor, de produto ou serviço, o comprador passa por 5 níveis de consciência, tá? E antes de fazer, lógico, antes de fazer a transação. E quais são esses 5 níveis de consciência? O primeiro nível é o inconsciente do problema, ele não sabe que existe um problema no mercado. O segundo nível é consciente desse problema, ele já sabe que ele existe. O terceiro nível é consciente da solução desse problema. Quarto nível, consciente do seu diferencial, das suas vantagens. E o quinto nível é consciente da tua oferta, tá? Agora, como utilizar esses 5 níveis ao seu favor e levar o cliente ideal para você ter o famoso, o tão falado 41. Depois de fazer alguns testes, nós identificamos que se trabalhássemos o nível 1 de consciência por semana, no final do mês nós teríamos uma porção de clientes quentes. Tá? Por quê? Porque passava em todos os níveis de consciência. Assim, levaríamos menos tempo para influenciar o tipo de cliente mais propenso a nos levar a ter lucro e liberdade dentro da construção civil. E foi assim que surgiu a linha editorial da Rio Construção, que é o que nós fazemos aqui dentro da nossa empresa hoje. O passo a passo que utilizamos até hoje para atrair, aquecer e converter o tipo de cliente que é apenas 1%, presta atenção, 1% dos profissionais da construção civil e consegue alcançar, tá? E eu vou mostrar para vocês agora a linha editorial que a gente abre dentro do Viver de Obra Empresarial. Nela, você tem a espinha dorsal do que falar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, enfim, em toda semana com o seu cliente. Cada cor representa um tipo de conteúdo, tá? Vermelho é stories, amarelo significa imagens, cards e laranja são os vídeos, são os reels, tá? Na primeira semana eu trago problema de obras que provavelmente minha audiência não conhece.
Então eu vou o quê? Estou focando no primeiro nível de consciência. Na segunda semana, eu mostro o quê? Ainda mais a gravidade desse problema. Eu estou enfatizando que existe um grande problema no mercado. Exemplo, tá? Um dos nossos problemas principais na construção civil é a autoconstrução. É clientes que constroem por conta própria. Então eu mostro lá o estrago da autoconstrução. Mas muitas vezes o cliente não sabe a gravidade desses problemas, então o nosso papel é explanar o cenário das 2 primeiras semanas. Eu preciso de mostrar para eles os problemas que eu tenho. E na terceira semana eu começo o quê? Apresentar as possíveis soluções que nós temos no mercado, já para rebater esses problemas que ele tem, tá? Na quarta semana eu apresento para ele a nossa solução, o nosso diferencial dentro do mercado e aproveito para dar a minha oferta, ou seja, mostrar para a minha audiência, existe aqui uma oportunidade, existe aqui uma oferta que rebate, que resolve todos os problemas de você. Dessa maneira ele vai entrar em contato ou demonstrar interesse, tá? Assim, gente, as minhas chances de ter potenciais clientes entrando em contato comigo de maneira recorrente, elas se tornam enormes, tá? E de fato, aumentou bastante quando nós seguimos esse passo a passo, que nós seguimos esse roteiro. Agora imagine esse processo sendo repetido todos os meses, todas as semanas e todos os dias. Você vai entender que você vai ter uma engrenagem de cliente entrando em contato com você o tempo todo. Chegou um momento que conteúdos bem antigos no nosso Instagram começou a converter seguidores em clientes. Você não quer seguidor, você quer cliente. Tudo porque eles trilharam os 5 níveis de consciência do consumidor, tá? Eles saíram do ponto A, que ele não sabia nem que existia um problema, até o ponto B, que é o quê? Ele sabe que existe uma solução. Qual o cenário que atrai mais clientes? Um Instagram com conteúdo estratégico, você mexendo no nível de consciência do seu cliente o tempo inteiro, ou só apenas indicação de outros clientes? Como que você alavanca resultados? Qual dessas 2 opções você tem mais chance de receber mensagem? Lá no direct do Instagram ou o tempo inteiro de boca a boca, tá? Fica a reflexão. Mas é óbvio, você criando esse embalde de marketing, esse conteúdo de atração e mexendo no nível de consciência do seu cliente. Até aqui, você conheceu o roteiro de marketing que nos trouxe 80% dos nossos clientes até hoje. E nela eu te mostro tudo que você tem que postar, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite. Loucura, né? Isso vai ser para você, eu vou te dar de presente. E o detalhe é, nós não a vendemos separadamente, tá? Apenas entregamos para os nossos alunos comprometidos. Então, se você está comprometido, você vai ter acesso a isso. Por isso, quem ficar comigo até o final vai ter acesso a esse passo a passo. Beleza? Pessoal, com um veículo altamente potente, capaz de entregar obras dentro do prazo, dentro do custo, com qualidade, com um roteiro de marketing altamente atrativo para os seus clientes, para você não precisar de ir atrás dos seus clientes e ele ir atrás de você, você ter potenciais clientes de maneira recorrente, o que nos restava era ter um comercial de alta conversão para fazer os nossos potenciais clientes nos ver como a melhor opção para eles, tá? Depois de dezenas de atendimentos e inúmeras lapidações, o nosso roteiro de venda chegou ao ponto de converter 50% dos nossos potenciais clientes, eles entravam em contato e convertia. E o que consiste esse roteiro? Anota aí que vai mais um passo a passo. São 2 passos. O primeiro é a triagem. Triagem é a qualificação, é você saber a temperatura do cliente, é você fazer algumas perguntas para ele, tais como: qual a tipologia de obra? É residencial? É comercial? É reforma? É construção? Qual a localização? Você já tem projetos? É recurso próprio ou é financiamento? Imagina começar a obra ou empreendimento quando? Você será o provedor do contrato ou por onde você nos conheceu o nosso trabalho? Com isso você vai qualificar e entender se esse cara é frio, quente ou morno. E nesse segundo passo, já que nós fizemos a qualificação, o cliente vem para nós fazermos para ele a apresentação comercial. E essa apresentação comercial que você está vendo, ela é uma apresentação comercial que é roteirizada, tá? Nós temos um momento de neutralização, onde a gente mostra para o cliente e entende a necessidade dele. Nós mexemos aqui na verdade, damos ênfase a um problema que é mais de 90% das pessoas têm dor de cabeça com obra. E quais são essas dores de cabeça? Prazo, custo, qualidade e manutenção pós-obra, tá? E ainda mais problemas, ó, isso é problema, isso é problema. E a gente começa a entrar o quê? Na metodologia. É as vantagens em contratar a Rio Construção e ter esse método que entrega obras no prazo, no custo e com qualidade. E as vantagens competitivas da Rio Construção. Em seguida, entra provas. Então, vocês entendem, ó, provas de obras que nós entregamos, ó, várias obras. E aí vai. Obra residencial na Aldeia do Sol, loja da Let's Slow, da Letícia. Aqui no caso, churrascaria Boi de Ouro dentro do Capim Dourado. Reforma de interiores dentro do Letuado Parque.
Enfim, aí a gente vai aqui mostra um monte de obra para o cliente, tá? Tudo isso aqui é uma apresentação comercial roteirizada que você precisa para conversar com o seu cliente. E nós entramos no final para falar de quê? Clínicas, enfim, todas. Tem mais de 20 obras aqui mostrando para o nosso cliente. E obras que estão em execução, também nós mostramos para o cliente, não só as que foram entregues, mas obras também que estão em execução, várias obras. E a gente mostra os nossos números, né? Mais de 70 obras entregues, mais de 85 mil metros quadrados de obras construídas. Enfim, com isso eu consigo dar plausibilidade no que eu estou falando para o meu cliente. Mostro depoimentos, isso aqui chama prova social, é depoimentos de alguns clientes nossos, tá? De obras, olha só, vários depoimentos. E bacana que isso aqui são pessoas que normalmente a comunidade, a sociedade já conhece, tá? E por fim eu falo da cereja do bolo, que é obra por administração, obra a preço de custo, no qual eu detalho todo esse regime de contrato para o nosso cliente e trabalho também quebra de objeção, né? Que aqui é onde a gente mostra um vídeo mostrando o que de fato é caro em uma obra. E assim, quando eu gero valor na apresentação comercial, nós temos o orçamento analítico. Nós vamos para o cliente, nós não trabalhamos com proposta, nós fazemos um pré-contrato com o cliente no orçamento analítico, no qual eu mostro para ele, cliente, nosso contrato tem duas fases, a fase da orçamentação e a fase de obra. A primeira fase agora é de orçamento, no qual eu vou pegar aquele orçamento analítico e vou fazer para o nosso cliente, tá? Bacana, gente. Tem gente que me pergunta o seguinte, esses dois roteiros funcionam até para quem não tem construtora? Será que serve para outros negócios? Dá só uma olhada no que o Chupui, que é um dos nossos alunos do treinamento Voe, disse sobre isso. Não é só para obra, para todo empresário aplicar no seu dia a dia. Eu entendi isso aí. É para obra? Beleza, mas dá para qualquer empresa fazer. Porque quando eu vim aqui eu não tinha um norte, que está crescendo muito rápido. Agora já tem um norte, o que vai fazer, o que tem que ser feito. O que te fez querer participar dos treinamentos? Porque funciona. Eu vi no carteiro de obras, como sou daqui, né? Que realmente funciona o processo. Para quem tem uma empresa, uma pequena empresa, quer crescer, não sabe por onde começar, tá? Que a maioria dos cursos faça mentoria para mindset, mas aquele que pega na mão, fala, ó, vai no passo a passo, assim, não tem. O passo a passo não tem. Não tem. Aí ele falou assim, né? Aí a maioria do pessoal que vem, que é engenheiro, falou assim, que não funcionava entregar a obra no prazo, agora eu quero ver se lá que não tem jeito. Agora tem jeito. Tem. Tá, então não tem desculpa, tá? Esses são os dois roteiros responsáveis por me gerar mais de 55 milhões de reais em contrato até hoje, tá? Com eles você tem o combustível que precisa para faturar 40 mil ou mais por mês dentro da construção civil. Porque você tem a direção para atrair os seus clientes que os seus concorrentes não conseguem atrair, tá? E tem clareza de como converter o cliente que mais vai te aproximar do 41, ou seja, você tem veículos, os fundamentos para entregar obras no prazo, no custo e com qualidade, sem levar dor de cabeça para o seu cliente. E combustível é os dois roteiros, né? Um de marketing e outro de vendas, ou seja, comercial, para atrair e converter o cliente ideal para você faturar o 41 dentro da construção civil. Eu vou falar para você do próximo passo, tá? Que é o nosso terceiro episódio, é o passo de você conhecer a rota que leva você aos 40 mil reais por mês. Não basta ter o método, não basta você ter apenas o roteiro de marketing matador que lota a sua agenda de contrato ou que te leva clientes, não basta você ter uma apresentação comercial que de fato converte seu cliente se você não saber engajar o seu time na direção do objetivo que você traçou para o seu negócio, tá? Se você tem dificuldade em delegar, em ter de fato um time comprometido, o próximo episódio é para você. Se você deseja ter um time confiante, independente, ele é para você. Nele vai acontecer o mapa da rota, que vai te levar você até o 41. Assim como levou o Fábio Miranda a atingir esse resultado e deu aos outros empresários a clareza de como fazer o mesmo, tá? Ao ponto de ter não só lucro no seu negócio, mas também ter liberdade dentro da construção civil. E olha só o que alguns alunos que entraram no Voe disseram sobre a rota assim que percorreram por ela. Olá, meu nome é Marcelo, sou proprietário da Atos Engenharia e vim de Goiânia, Goiás. Como você vê sua empresa daqui para frente? Revolucionária, de verdade.
A Atos Engenharia já tem um tamanho, porém precisava de metodologia para avançar mais, porque sem metodologia eu não via meios de expandir, né, além de onde estamos. Acredito que nós vamos de verdade revolucionar a empresa e o mercado de engenharia em Goiânia. Vale muito a pena, é um investimento, vale muito a pena. Eu sou Ana Luísa, sou de São Paulo, capital, e eu trabalho na Vole Construtora. E o que mais chamou atenção no início foi os resultados que a Rio estava atingindo, né? Aplicando toda essa metodologia. E foi isso que mais chamou a atenção da gente. A gente estava conversando, né, entre os colegas de turma. O que mais me impactou nesses 3 dias foi que a gente já estava há alguns anos investindo em desenvolvimento pessoal. E investindo assim, bem, sabe? Não estava economizando, não. E como a gente está em São Paulo e tem muita facilidade e acesso, né, aos melhores cursos, a gente já fez de tudo. Assim, o Dalton já foi para a Califórnia numa missão da construção civil pela Starts. A gente passou por José Roberto Marques, por Pablo Marçal, Thiago Nigro, Joel J, Flávio Augusto, Thiago Brunet. A gente já fez muitos cursos, mas a gente estava assim, sabe, com todos os conceitos meio que voando. E aí a gente veio para cá e o que o Voe trouxe pra gente foi muita aplicabilidade. Então a gente vai sair daqui sabendo como colocar em prática tudo que a gente já estava com os conceitos, mas sabe quando tá meio perdido? E o Lucas, ele conseguiu botar ali a aplicação no dia a dia e pra gente foi assim um aprendizado enorme, né? Como se eu estivesse saindo daqui, não é pegando um atalho, mas sabe o jogo de tabuleiro, o jogo da vida, que você pega a cartinha lá, avance 3 casas. A gente vai sair daqui assim, avançando, não é pegando atalho, é avançando com tudo que o Lucas passou pra gente. Eu queria parabenizar para você que chegou até aqui, nós estamos na reta final do 2º episódio, tá? Só restaram aqui os comprometidos, por isso chegou a hora de eu liberar aquele roteiro de marketing, eu vou liberar para você, tá? A senha de acesso está agora na tela e o link de download está na descrição desse episódio. É só baixar e destravar e liberar o seu acesso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha algum assunto que você deseja muito ouvir no próximo episódio, deixa aqui abaixo o seu comentário, assim eu mesmo vou ler, vou mandar uma mensagem para você, para que você mantenha engajado nessa comunidade que entrega obras no prazo, no custo, com qualidade e fatura 41 dentro da construção civil. Fica com Deus, até o próximo episódio.